Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso momento leitura. Continuamos então falando do Reiki Ryoho no Japão ao Reiki global. O surgimento de Hawayo Takata. Frases como "se isto ou aquilo tivesse acontecido" não tem lugar na história. No entanto, se uma mulher chamada Hawayo Takata não tivesse ficado gravemente doente e viajado para o Japão para tratamento e não tivesse conhecido Hayashi Shujiro, a história do Reiki seria completamente diferente. Filha de imigrantes japoneses, Hawayo Takata nasceu no Havaí. Em 1935, ela sofreu de uma doença que causou a deterioração do coração, estômago, pulmões e bexiga, enquanto tumores se espalhavam por todo o corpo. Seus médicos desistiram e ela decidiu viajar para a terra de seus pais. O nome de sua família era Kawamura, mas quando se casou, adotou o sobrenome do marido. Ela ficou viúva ainda jovem, deixando-a para cuidar de duas filhas pequenas, o seu esposo. Dessa forma, ela viajou ao Japão para se concentrar no tratamento e assim confiar aos pais o futuro das filhas, caso seu estado de saúde piorasse. A história foi contada muitas vezes por mestres ocidentais. Por isto, neste livro, apresentarei apenas um breve resumo. Segundo todos os relatos, seus dias com os pais no Japão estavam passando pacificamente, mas de repente sua condição piorou drasticamente. Assim, decidiu fazer uma operação delicada no Hospital Maeda, em Akasaka, com poucas chances de sucesso. Já na sala de cirurgia, quando a operação estava prestes a começar, ela ouviu uma voz interna lhe dizendo: "A operação não é necessária, você não deve fazer." Isto foi repetido 3 vezes. Então, ela decidiu levantar-se da mesa de operação. As enfermeiras ficaram surpresas, mas seu pedido para encontrar uma alternativa à cirurgia foi aceito e o médico recomendou-lhe a clínica de Reiki de Hayashi. Após receber Reiki diariamente, sua saúde começou a melhorar visivelmente e após 8 meses ela estava completamente curada. Por ser uma pessoa curiosa, durante o tempo em que recebeu tratamentos de Reiki, fez check-ups periódicos no Hospital Maeda para confirmar a melhoria de sua condição física. Quando recuperou a saúde, ingressou no Hayashi Reiki Kenkyukai e estudou o Reiki Ryoho por 1 ano. Conta-se que Hawayo Takata, que recebia o Kuden, passou a acompanhar Hayashi Sensei em seus tratamentos e às vezes ela mesma fazia visitas às casas das pessoas que solicitavam Reiki. Em 1937, ela retornou ao Havaí com suas 2 filhas e abriu uma clínica de Reiki. Tenho certeza de que sua experiência de cura no Japão foi vital para esta decisão. Agora vamos falar de Hayashi Sensei a Takata Sensei. Estou especialmente impressionado pelo fato de que Hayashi Sensei foi capaz de perceber o dom extraordinário de Hawayo Takata e lhe deu imenso amor. Depois que Hawayo Takata aprendeu Reiki e retornou ao seu país, Hayashi Sensei
visitou o Havaí várias vezes para treiná-la como professora. Em 21 de fevereiro de 1938, concedeu-lhe o título de mestra de Reiki, registrando legalmente o título e garantindo-lhe uma posição especial entre seus discípulos. Hawayo Takata foi sua discípula favorita e a única a quem concedeu o título de Shinpidei no Ocidente. Mesmo assim, não é normal Hayashi levar um diploma de uma instituição não oficial para ser registrado num cartório. Nesta atitude, eu sinto um profundo respeito e consideração de Hayashi Sensei por Takata Sensei. Tem uma foto datada de 1937 que mostra Takata Sensei cercada por numerosos estudantes apresentando um seminário de cura de Reiki Ryoho. Naquela época, Takata Sensei ainda não era professora de Reiki, portanto, ela não podia ministrar os seminários. Hayashi Sensei continuou visitando o Havaí para treinar Takata Sensei e aproveitou a oportunidade para dar seminários. Disse que muitos nipo-americanos estudaram Reiki Ryoho, portanto, é possível que a referida fotografia tenha sido tirada num destes seminários. Porém, Hayashi Sensei não aparece na imagem, então também não poderia ter sido tirada em um seminário organizado pela própria Hawayo Takata. Um mestre de Reiki me mostrou esta foto e me perguntou se Takata Sensei dava seminários antes de se tornar professora. Eu cheguei à seguinte conclusão sobre isso. Durante este período, Hayashi Sensei estabeleceu um novo sistema de seminários. Se tivesse mais de 10 estudantes em qualquer lugar no Japão, ele iria até lá e ofereceria um seminário de 5 dias. Desta forma, Hayashi Sensei desenvolveu gradualmente um programa promocional ativo. É bem sabido que Hayashi confiou a tarefa de monitorar seus colegas de classe a uma mulher de 17 anos chamada Yamaguchi Shiyoko. Ela só havia recebido o título de Okuden durante um seminário de 5 dias em 1938. No final do seminário, Hayashi Sensei disse a ela: "Você aplicará Reiju em seus companheiros em Benkyukai." Aqui nesta observação o autor comenta, nesse caso Reiju significa purificação, não sintonização, já que com o título de Okuden não se podia sintonizar. O mesmo procedimento deveria ter sido estabelecido no Havaí. Após os seminários, assim como a senhora Yamaguchi, Takata Sensei, como acompanhamento, aplicava Reiju e auxiliava seus companheiros nas práticas de cura através da imposição de mãos. Naquela época, Takata Sensei só tinha o título de Okuden. Graças a esta ligação com Takata Sensei, Hayashi Sensei começou a visitar o Havaí. Aparentemente, ele fez várias viagens após dar o título a Takata de mestra de Reiki. A data exata não é clara, mas o Havaí publicou uma versão revisada do guia de tratamento baseada no guia original da Usui Reiki Ryoho Gakkai. Esta versão afirmava especificamente que se destinava ao uso apenas nos Estados Unidos. Em 1938, 3 anos antes do Japão entrar na Segunda Guerra Mundial, a atmosfera era tal
que a guerra entre o Japão e Estados Unidos parecia inevitável e essa sensação foi aumentando. Sob tais circunstâncias, só se podia esperar que se um oficial da Armada Japonesa, um capitão de reserva, fizesse frequentes viagens ao Havaí, território estadunidense, atrairia a atenção das autoridades. As informações disponíveis indicam que ele atraiu de fato a atenção das forças de segurança, tanto no Japão como nos Estados Unidos, e que foi severamente interrogado. Ele também teria sido preso como espião e espancado pela polícia. Portanto, considerando as circunstâncias daquele período, podemos concluir que ele sofreu alguns danos psicológicos em decorrência do interrogatório. Embora as circunstâncias exatas não sejam claras, em 11 de maio de 1940, Hayashi Sensei suicidou-se enquanto estava em sua casa de verão em Atami. A razão apresentada é que ele não queria voltar ao campo de batalha. No entanto, é improvável que um homem de 60 anos seja enviado para o campo de batalha, mesmo como oficial da reserva, pelo que a verdade nunca poderá ser conhecida. Agora vamos falar sobre o papel e a contribuição de Takata Sensei. Não há dúvida de que Takata Sensei ficou muito afetada pela perda do professor que amava e respeitava. Mas ela também se tornou cada vez mais consciente do que significava ter sido escolhida por Hayashi Sensei como a primeira professora de Reiki no mundo ocidental e ter-lhe confiada a sucessão a partir daquele momento. No final, a guerra estourou. Como nipo-americana, Takata Sensei deve ter sofrido um grande golpe, visto que o ataque a Pearl Harbor foi a causa imediata do conflito e provocou sentimentos nacionalistas na população local. Infelizmente, não tenho documentos desse período, por isso só posso reconstruir os acontecimentos a partir da minha imaginação. Takata Sensei, ao aplicar Reiki em pacientes muito doentes que frequentavam sua clínica, poderia facilmente ter tido conversas imaginárias com seu antigo professor Hayashi. Algum tempo depois, quando o Havaí recuperou a paz, Takata, que continuava dando tratamentos, nem percebeu os anos passando e acabou se dando conta de que já havia superado a idade em que Hayashi Sensei tinha morrido. Recordou-se então da missão que ele havia confiado a ela. Conta-se que, mesmo depois de ser mestra, Takata Sensei se dedicou a realizar tratamentos em sua clínica e só começou a treinar mestres de Reiki depois de ter completado 75 anos. Takata Sensei, desenganada pelos médicos, com recém-completados 30 anos, viveu até os 80 anos. Morreu em 11 de dezembro de 1980. Vamos conhecer agora os 22 mestres e as duas principais associações. Os 22 nomes a seguir são considerados professores pessoalmente certificados por Takata Sensei: George Aoki, Dorothy Baba, Ursula Bailow, Rick Bochner, Patrícia B. Ewing, Barbara Brown, Fran
Brown, Phyllis Lei Furumoto, Beth Gray, John H. Gray, Iris Ishikuro, Harry M. Coolboy, Ethel Lombardi, Barbara L. McLeod, Mary A. McFadyen, Paul Mitchell, Bethel Paith, Shinobu Saito, Virginia W. Samadao, Wanja Tuan, Kai Yamashita e Bárbara W. Ray. Takata Sensei faleceu em 1980 e no ano seguinte, 17 dos 22 professores que ela iniciou reuniram-se no Havaí para homenagear sua memória. Eles passaram uma semana juntos e dizem que muitos deles se encontraram pela primeira vez nessa ocasião. Durante o encontro surgiu a proposta de criação de uma associação de Reiki e no ano seguinte foi fundada a Aliança Reiki com a participação de 21 professores, ou Reiki Alliance. Phyllis Furumoto, neta de Takata, foi a figura central da Reiki Alliance. A maioria dos mestres de Reiki treinados por Takata Sensei tornaram-se membros da aliança, exceto Barbara Weber Ray, uma antropóloga que tinha uma abordagem diferente. Por isso, em 1983, fundou a Associação Internacional Americana de Reiki, hoje conhecida como Técnica Radiante. Como resultado, a linha do estilo de Reiki ocidental, que foi transmitida de Hayashi Sensei a Takata Sensei, dividiu-se em dois ramos distintos. Algumas versões, entretanto, afirmam que antes de Hawaii Takata morrer, em agosto de 1980, ela e seus discípulos fundaram a Associação Americana de Reiki. Conversei com vários professores estrangeiros, mas nenhum deles pôde me confirmar isso. Atualmente, o estilo de Reiki ocidental inclui dois grupos principais, a Aliança de Reiki e a Técnica Radiante. Além destes grupos, existem muitos outros, maiores ou menores, em todo o mundo. Existe também uma linha de Reiki de origem pouco clara, chamada de linha livre ou independente, que desenha livremente seus métodos, incorporando diversas filosofias e técnicas. No entanto, disse que mesmo estas linhas de Reiki seguem os passos de Mikao Usui, Shujiro Hayashi, Hawayo Takata e seus 22 mestres. Pode-se dizer que a Aliança de Reiki se concentra no legado espiritual do Reiki e mantém uma abordagem tradicional aos seus ensinamentos. Eles mal se promovem. Por outro lado, a técnica radiante emprega uma abordagem mais científica e é conhecida pelas suas ativas campanhas promocionais. Apesar das suas políticas diferentes, estes dois grupos desempenharam um papel significativo na difusão do Reiki. Disse que com os 22 professores treinados por Takata Sensei como núcleo, em pouco mais de 20 anos, milhões de praticantes de Reiki em todo o mundo foram ensinados. Vamos ouvir o autor falar agora a respeito dos dois professores que divulgam Reiki. Dois mestres de Reiki, Iris Ishikuro e Arthur Robertson,
propuseram novas abordagens ao assunto. Em 2002, o seminário URRI foi realizado em Toronto e um curso especial de mestrado de Gendai Reiki-Ho foi oferecido logo em seguida. Muitos professores, mestres participaram e o Sr. Williams Rand me perguntou na época se eu já tinha ouvido falar de Iris Ishikuro e Arthur Robertson. Esta informação não tinha chegado ao Japão e foi a primeira vez que eu ouvi os seus nomes. Por isso, perguntei aos outros professores presentes se sabiam alguma coisa sobre eles. O Sr. Robert Faston, um dos participantes, levantou a mão e disse que conheceu Arthur Robertson e tinha algumas informações sobre ele em seu site. Segundo esse site, Iris Ishikuro era prima de Takata Sensei e foi a 10ª pessoa a receber dela o título de mestra. Ao ensinar Reiki, Takata Sensei e Iris Ishikuro usaram a imagem do Antakarana. Takata Sensei disse a Iris para conceder a qualificação de mestre a apenas 3 pessoas. Mas como o seu marido recusou a honra, ela conferiu o título a apenas 2, Arthur Robertson e sua própria filha. Robertson estudou Reiki em 1975 com Virginia Sandal, a primeira professora certificada por Takata Sensei. Posteriormente, ele estudou com Iris Ishikuro e seus amigos por 2 anos e foi certificado como mestre pela própria Iris. Ela costumava ensinar o primeiro e o segundo nível consecutivos e instruía Arthur a fazer o mesmo. Em algum momento, em 1983, Iris Ishikuro recomendou que Arthur oferecesse preços mais acessíveis. Desta forma, as elevadas quantias de dinheiro para os estudantes de Reiki, que apesar dos seus esforços não podiam facilmente pagar as aulas, seriam reduzidas. Arthur reduziu o preço do mestrado em 1/6. Esta taxa, esse valor, incluía as 3 imagens de Antakarana para colocar sobre a mesa ou maca de Reiki. Arthur fundou a Associação Americana de Mestres de Reiki e criou um sistema chamado Hakukai. Além do sistema aprendido com Takata Sensei, provavelmente foram incorporados elementos de outras técnicas. Graças às instruções de Iris, tanto o novo sistema introduzido por Arthur Robertson, como a forma de cobrança de preço de mestrado ajudaram enormemente a expansão do Reiki. E assim chegamos ao fim e até o nosso próximo encontro. Até lá!